Salve, Atmosfera, tudo bem com vocês? Bom, segue aqui a terceira parte do dossiê Gradius, né? E eu espero que vocês gostem. Acho que o principal motivo que me fez demorar para continuar o dossiê de onde eu parei, que foi feito aí há alguns anos, né? É que essa é a parte mais confusa e menos conhecida da história, e também é a parte onde a série Gradius morreu, e isso me deixava um tanto quanto desanimado. Né? Como vocês sabem, a Konami abandonou a série faz muitos anos e não sai mais títulos, né? E, bom... enfim, fazer o que, né? Mas, enfim, antes tarde do que mais tarde, o dossiê ficou pronto e espero que vocês gostem. E caso vocês não tenham feito isso ainda, eu recomendo que vocês assistam a parte 1 e 2 do dossiê Gradius que eu já fiz. Senão corre o risco das informações ficarem meio bagunçadas, né? Vocês não vão entender o que está acontecendo, porque eu vou começar a contar a história do fim. Vai ficar tipo aquela galera que foi assistir O Senhor dos Anéis no terceiro filme e saiu reclamando que o filme era ruim, que não entendeu o que aconteceu, né? Então volta lá, assiste e aí vai fazer algum sentido pra quem tá partindo desse dossiê, dessa parte aqui, tá bom? E claro, se vocês gostarem do que virem aqui, deixa um like, se inscreve no canal, manda pros amigos, considere se tornar membro para que mais dossiês feito esse sejam possíveis, né? E bora retornar à história, né, que parou no Gradius 3. Vamos lá? O próximo título da série Gradius saiu não para arcades ou consoles domésticos, mas para o Game Boy, o portátil da Nintendo que estava tomando o mundo de fora a fora no começo da década de 90. Curiosamente, o jogo saiu com o nome Nemesis em todas as regiões, sendo o único na série toda em que isso aconteceu. Nemesis, no entanto, não se trata de um port dos jogos anteriores. Ele é um jogo único, com elementos de Gradius 1 e 2, mas que tem seu próprio level design. São apenas 5 estágios, mas tudo o que você poderia esperar de um jogo da série Gradius está lá. Eu não tive um Game Boy na época, eu só fui jogar esse jogo muito depois, quando a emulação se popularizou, mas eu imagino que ele possa vir a ter sido aí a porta de entrada para os team-ups para muita gente. Afinal, havia vários team-ups de peso para Game Boy e ele foi um console extremamente popular no Japão, Europa e Estados Unidos. Cara, se eu tivesse tido um Game Boy na época e tivesse tido acesso a Gradius, tenho certeza que hoje eu seria muito mais míope do que eu já sou. No ano seguinte, em 1991, o sucesso do primeiro Gradius de Game Boy se consolida com a chegada do segundo episódio, e a confusão de nomes e regiões voltou a acontecer. No Japão, o jogo se chamou Nemesis 2, mas nos Estados Unidos, o nome de lançamento foi Gradius The Interstellar Assault, e na Europa ele saiu como Nemesis 2 The Return of the Hero. Afinal, a série toda se chamava Nemesis por lá, né? Por que mudar o nome na Europa, né? Aqui, nesse jogo, aconteceu um fenômeno interessante. Se no capítulo anterior a Konami tentou colocar os elementos do arcade em um jogo de Game Boy, aqui a fórmula mudou um bocado. Nemesis 2 é seu próprio jogo, com seu próprio ritmo, level design diferenciado e um monte de storytelling. Não me entenda mal, a essência do jogo tá lá, assim como as armas, os inimigos, tudo, mas ele simplesmente se comporta de uma forma muito diferente dos Gradius de arcade. Com 2 megabits, ou 256 kilobytes, Nemesis 2 era um jogo enorme para os padrões do Game Boy na época, e as diferenças entre ele e o irmão mais novo eram inúmeras. Para começo de conversa, o ritmo é bem mais lento e tem uma história sendo contada ali. Nada muito complexo, mas dá para perceber o quanto os desenvolvedores se preocuparam em envolver o jogador na trama que é apresentada. O jogo é menos frenético, mais metódico e, sinceramente, eu acho que ele funciona muito melhor para a telinha do Game Boy que o jogo anterior. Aqui você pode começar escolhendo o tipo de míssil que você vai usar, e o jogo já começa muito diferente dos anteriores, com você sendo perseguido por uma nave que dizimou a sua esquadra. Essa ideia de história contada sem palavras é algo que acontece ao longo de todo o jogo e, sinceramente, ficou muito bom. O ritmo é diferente do restante da série, mas isso não torna o jogo menos divertido de maneira nenhuma, tanto que Nemesis 2 é um dos team-ups melhores, mais bacanas do Game Boy, que ainda pode ser jogado hoje em dia sem risco de decepção. Aliás, se for para falar de algo negativo sobre esse jogo, ele foi o primeiro Gradius a não ter
uma fase com moais, aquelas carrancas típicas da Ilha da Páscoa. Ok, eu tô sendo extremamente chato aqui, mas sim, eles são uma marca registrada da série que foi esquecida aqui, sei lá por que motivo. Não foi o único jogo da série em que faltaram as carrancas, mas a gente vai falar disso logo mais ao longo desse vídeo. Aqui vale situar historicamente um pouco as coisas, pois entre Nemesis 2 de Game Boy e o próximo capítulo da série Gradius houve um intervalo de 5 anos. O atraso se deve a vários motivos e é importante citar eles aqui porque eles são relevantes não só para a história da série, mas para o cenário de shmups de uma maneira geral. O primeiro fator que é importante lembrar é o quão relevante a Konami era na época para o cenário dos videogames. Quando eu digo isso, eu não falo apenas dos consoles domésticos, mas do mercado de arcades também. Ela era, sem dúvida nenhuma, uma das maiores empresas e as mais importantes da época, que definia o mercado e que realmente movimentava as coisas a cada lançamento que ela fazia. Bem diferente de hoje em dia, que o negócio deles virou patinco, academias e hotéis, deixando videogames em segundo, talvez em terceiro plano. O fato é que, em 1991 em diante, o mercado de games se reinventou completamente. O cenário agora era composto de arcades, consoles domésticos, portáteis e computadores, e a Konami produzia jogos para todas as plataformas de destaque nessas categorias. O Mega Drive, o Super Nintendo e o PC Engine estavam disputando a cena, e agora os jogos em CD-ROM também começavam a aparecer. E sim, a Konami estava dividindo o foco entre todos esses mercados simultaneamente. Eles eram grandes o suficiente para garantir jogos de qualidade saíam para todas as plataformas. Sim, a Konami era uma potência. Ok, eles estavam bem ocupados por lá na Konami, mas por que demorou tanto para que surgisse um novo Gradius? Bom, a verdade é que o gênero dos shmups estava muito aquecido até o começo dos anos 90, mas depois ele perdeu espaço para os RPGs e para esse cara aqui que vocês já devem conhecer. Os jogos de luta, ou melhor, Street Fighter 2, foi lançado em 1991. E bom, para quem viveu a época, eu não preciso dizer isso, mas se você não viveu, pode ter certeza. Poucas vezes no mercado dos games houve um fenômeno da magnitude de Street Fighter 2. Por algum tempo, era como se só existisse esse jogo no mundo, e até a Konami precisou tirar uns coelhos da cartola para não perder o protagonismo do mercado, afinal, Street Fighter 2 era da Capcom, uma das suas maiores concorrentes. Seguindo Street Fighter 2 vieram todos os clones possíveis de jogos de luta e sério, era como se do nada só existisse jogo de luta. Eu lembro de fliperamas inteiros, com 30 ou 40 máquinas, que passaram a ter praticamente só jogo de luta, mantendo apenas um ou outro jogo que ficava lá às moscas. Mas voltando à cena global, no começo dos anos 90, os shmups já tinham perdido uma relevância considerável no mercado e a Konami precisou focar em garantir sua fatia de mercado em um mundo que só falava de RPG e Street Fighter 2. Tal plano, no entanto, não envolvia fazer outro shmup, ou seja, eles atiraram para todos os lados, menos nessa direção. Ainda nesse meio tempo, uma outra revolução aconteceu. O lançamento do PlayStation, que aconteceu em dezembro de 94 e o mercado de games virou do avesso de novo. Acabou a hegemonia de mercado de consoles domésticos que era disputada entre a Sega e a Nintendo. As duas, aliás, nunca reconquistaram a posição de protagonismo. O padrão da Sony dominou o mercado por aí em diante e os arcades começaram também a morrer lentamente, ou seja, não seria nenhum exagero dizer que aconteceu absolutamente de tudo nesse período de 5 anos. Outro fator foi que os próprios shmups mudaram muito nessa época. Todonpachi, Batsugun e Batogarega criaram um ponto sem volta no que a gente conhecia como shmup. Afinal, o gênero Bullet Hell havia nascido. Surgiram grandes nomes como Cave, Treasure, Takumi, Raizun e Psycho, empresas que fizeram a primeira grande renascença dos shmups, criando franquias que revolucionariam completamente o gênero. A Konami, por sua vez, tinha um nome a zelar e o desafio de criar um shmup à altura dos que surgiram em meio dos anos 90 era agora bem alto. E sim, é claro que a Konami produziu outros shmups nesse intervalo, só que não da série Gradius, que realmente ficou esquecida por muitos anos. Houve muitas experiências
E todas as mudanças que o mercado sofreu atrasaram muito o andamento da série principal. Talvez por não saberem direito como se posicionar no mercado, que tecnologia usar ou como causar um impacto com uma franquia de shmups tão famosa, só que dessa vez em um cenário global de games completamente diferente do que eles estavam acostumados. Talvez ainda porque eles simplesmente não sabiam o que fazer com a série Gradius, o que é o mais possível, diga-se de passagem. Pois foi em janeiro de 96 que essa espera acabou e Salamander 2 chegou aos arcades. A Konami voltou às raízes e, ao invés de lançar uma continuação de Gradius, escolheu para lançamento uma continuação da série spin-off, que também foi um sucesso absoluto quando lançado. Quando eu digo que voltou às raízes, eu falo sério. Salamander 2 resgata o sistema do primeiro jogo de arcade, no qual não é possível sequer comprar as armas com as cápsulas coletadas. O sistema de power-ups do jogo se comporta como o primeiro Salamander, não como o Life Force, ou seja, você troca de power-ups livremente, apenas coletando os itens. Em termos de sistema, o jogo conta com mais novidades. O jogador pode coletar options grandes e pequenos. A cada 2 pequenos, um grande se forma e ele tem mais utilidade do que simplesmente ampliar o poder de fogo da sua nave. Com o segundo botão de disparo, o jogador pode detonar as options, o que pode causar 2 efeitos. Se for um option grande, a detonação atira um laser teleguiado que persegue os inimigos, fazendo bastante dano. Se for um option pequeno, uma barreira se forma ao redor da nave do jogador, protegendo ela de impactos por alguns segundos. Isso é talvez o mais próximo que um jogo da série Gradius chegou de ter uma bomba, coisa que é comum em outros shmups, mas inédito aqui. Os options pequenos e detonados desaparecem. Os grandes se transformam em options pequenos e podem ser recoletados novamente pelo jogador. Como você pode imaginar, Salamander 2 pode e deve ser jogado com 2 jogadores. As naves desse jogo se chamam Vic Viper e Super Cobra. Sim, você ouviu certo, Super Cobra. Aquele jogo que deu origem ao Scramble, do qual eu falei na primeira parte do dossiê. A Konami realmente quis voltar às origens pelo jeito. Os options detonados de cada uma das naves é pintado da cor da nave do jogador, porém não há nada que impeça que o jogador mais fominha saia pegando todos os que aparecem, deixando o outro jogador sem options. Em termos de apresentação, Salamander 2 é um desbunde, cara. É bonito pra caramba. O jogo conta com gráficos pré-renderizados que ficaram no meio termo entre o pixel art e o 3D, mas de alguma forma eles funcionam muito bem. Muitos elementos e inimigos do primeiro jogo estão de volta, então se você é um fã do primeiro Salamander, espere encontrar vários conhecidos aqui. A música do jogo é talvez o ponto mais alto. Salamander 2 foi incluído na coletânea Salamander Deluxe Pack, que saiu para PlayStation e Saturn. E um dos pontos mais legais desse pacote é o Sound Test. Sério, eu recomendo muito que você explore ele se você gostar de música dos jogos, cara, porque a Konami fez um trabalho excelente. O mesmo serve para a coletânea Salamander Portable para PSP, que é igual ao anterior, só que também conta com Zizix e um port da versão Gradius 2 de MSX. Como todo bom jogo arcade, Salamander 2 é difícil, feito para consumir grandes quantidades de fichas dos jogadores. Isso não é nenhuma novidade, porém, verdade seja dita, a recuperação desse jogo é muito mais fácil do que no restante da série Gradius. O fato de você não ter que ficar coletando inúmeros power-ups e poder detonar os options como se fossem bombas, aumentando o potencial defensivo e ofensivo das naves, facilita muito a sua recuperação. O resultado disso é que o efeito Gradius, que prende o jogador em um trecho, obrigando ele a recomeçar o jogo do começo, aqui praticamente inexiste. De novo, não se trata de um jogo fácil, tá? O 1cc dele é bem complicado de fazer, mas pelo menos você não vai ficar preso em trechos da fase e nem leva uma eternidade para recuperar o seu poder de fogo caso você venha a morrer. A recepção de Salamander 2 foi boa, mas não foi excelente. O jogo acabou se tornando um shmup menos conhecido da Konami, mas sem dúvida nenhuma ele merece a sua atenção. É bonito, rápido, muito mais balanceado em termos de dificuldade que o restante da série Gradius. Tem músicas excelentes, tem estágios horizontais e verticais, aquele level design fantástico do Salamander e permite 2 jogadores simultaneamente. O que mais a gente pode pedir, né? Mas sem dúvida alguma é um excelente shmup que você deve dar uma chance, goste você da série Gradius ou não.
Em julho de 97, a Konami fez mais uma experiência de mercado lançando Solar Assault, que é o único jogo estilo Rail Shmup da franquia Gradius. Se Salamander 2 serviu para mostrar que os shmups tradicionais ainda tinham espaço, Solar Assault embarcou direto nas tecnologias 3D que haviam tomado todo o mercado de games da época. Exclusivo dos arcades, o jogo é muito bonito, extremamente bem produzido, mas, verdade seja dita, de Gradius mesmo ele tem muito pouco. Nem o nome a Konami quis usar, apesar de deixar bem claro que as naves do jogo são as naves da série Gradius, ou seja, trata-se de mais um spin-off. Solar Assault se comporta muito mais como um Galaxy Force da Konami do que com um Gradius, mas ele é bem divertido. Algumas lógicas conhecidas foram totalmente alteradas para comportar o formato novo, como o comportamento dos options e dos power-ups, mas não há elementos faltando no jogo, digamos assim. 3 naves são selecionáveis e o conjunto de armamentos muda um pouco entre elas, mas nada que altere demais a jogabilidade. O jogo em si é bem curto, podendo ser terminado em cerca de 20 minutos. O desafio em Solar Assault reside muito mais na curva de aprendizado que o jogador enfrenta ao se entender com os novos controles e comportamento dos inimigos que no level design em si. Aliás, apesar dele ter sido feito todo em 3D, o que seria perfeito para se transformar em um port de PlayStation, por exemplo, isso nunca aconteceu. Solar Assault ficou isolado apenas nos arcades e nunca houve uma versão doméstica para console nenhum. É possível jogar ele no MAME, mas esteja ciente de que a emulação costuma crashar com bastante frequência, mesmo sendo um jogo que já roda nesse emulador já há muito tempo. É uma pena que esse jogo seja tão pouco conhecido, porque é um rail shmup bem bom com temática de Gradius. Eu tenho certeza que muita gente compraria ele sem pensar duas vezes. Se pudesse ser lançado como um remaster então, melhor ainda, mas não. Nem no PS2 ele deu as caras e se você quiser jogar ele, só vai jogar no MAME mesmo. E em dezembro de 1997, 6 meses depois do lançamento do jogo original, foi lançado o Solar Assault Revised. Uma parceria entre a Konami e a IBM produziu uma placa de arcade nova, mais poderosa, e o jogo foi atualizado e expandido, ficando mais bonito também, mas tão curto quanto antes. Enfim, não se trata de um Gradius novo, mas apenas de uma experiência de mercado da Konami que ainda não sabia direito o que fazer com a franquia deles. Um jogo legal, sem dúvida nenhuma, mas nem de perto era o Gradius que a gente queria e merecia. Já em março de 97, a Konami já havia abraçado de vez o PlayStation enquanto plataforma de jogos, e era lançado o Castlevania Symphony of the Night. O jogo fez um sucesso absurdo, mas a fórmula usada ia totalmente contra a tendência de videogames da atualidade. Symphony of the Night era um jogo 2D, todo feito em pixel art, e não um jogo que usasse muitos recursos em 3D. Até tinha, mas era bem pouco usado. A Konami investiu pesado na fórmula clássica, mas ao invés de simplesmente fazer mais do mesmo, extrapolou todos os conceitos de jogabilidade. O Alucard simplesmente tinha uma tonelada de itens, poderes, metamorfoses, magias, tornando-se um personagem extremamente poderoso e versátil. Já seus antecessores, os Belmont, bom, eles tinham que se virar para despachar o Drácula usando apenas um chicotinho e umas arminhas secundárias. Dentro desse mesmo paradigma, foi criado o Gradius Gaiden, o próximo jogo da série que a Konami lançou para PlayStation. Quase 5 meses depois de Symphony of the Night, em agosto de 97, Gaiden seguiu as mesmas diretrizes que eram foco na arte 2D e jogabilidade expandida, mais complexa e com mais opções. Ou seja, nada de fazer mais um Gradius apenas por fazer. A ideia era permitir que o jogador tivesse mais opções, fizesse mais coisas no jogo. O engraçado é que, novamente, apesar dos esforços em criar um jogo excelente, a Konami relutou de novo em incluir ele na cronologia oficial da série Gradius. O termo Gaiden no nome deixa isso bem claro. Gaiden significa algo como história paralela, que inclusive se passa em um futuro distante da timeline principal. De novo, eu não sei por que tanto receio da parte deles. Gradius Gaiden é um jogo fantástico e foi super bem recebido, ainda que só tenha sido lançado para PlayStation, não chegando nem nos arcades. Agora o jogador pode escolher 4 naves com conjuntos de armas diferentes entre si. Como não podia ser diferente, a Vic Viper está presente e junto dela Lord British, Jade Knight e Falcon Beta, cada uma com uma cor característica. É possível trocar a ordem dos power-ups, permitindo um monte de customizações.
Também é o primeiro Gradius a permitir 2 jogadores simultâneos na tela ao mesmo tempo, coisa que só era possível na série Salamander. Sobre as armas, cada nave tem um conjunto bem específico e a Konami foi bem criativa e generosa aqui. A Vic Viper é a mais tradicional de todas, sem grandes novidades, mas as outras todas têm lasers ou bombas especiais. Tem o Disruptor Laser, que atinge uma área muito maior. O canhão gravitacional, que fica causando dano por algum tempo em uma área. E o laser em forma de anel, que tem uma função defensiva e ofensiva. Também existem várias opções de bombas e escudos, uma quantidade realmente generosa de configurações que o jogador pode fazer em sua nave, tornando o jogo muito diverso e divertido. Também tem algumas novidades em relação aos cenários, como os cristais gigantes que refletem os lasers e um monte de ocasiões onde são usados recursos de transparência e rotação que eram muito bons do PlayStation. Gradius Gaiden tem 9 estágios e 2 loops, e a dificuldade é a mesma da série, ou seja, espere por um bom nível de desafio. Como se trata de um jogo feito para um console doméstico, vários níveis de dificuldade estão presentes, e o Easiest é praticamente um modo de treino, ou seja, mesmo que você morra de medo de jogar Gradius, esse modo te ajuda um bocado, além do fato de que é possível chamar um jogador experiente para jogar contigo, afinal o jogo tem modo 2 players. Na minha humilde opinião, e não, você não é obrigado a concordar com ela, Gradius Gaiden é o melhor jogo da série por inúmeros fatores. A criatividade, o capricho, a variedade de opções e o level design aqui são marcas registradas dele. Simplesmente é tudo muito polido, feito com muito respeito ao material de origem, sem deixar nada de fora. O comparativo com Symphony of the Night é real. Gradius Gaiden está para os capítulos anteriores, assim como Symphony of the Night está para os Castlevanias anteriores. Eles simplesmente parecem primitivos demais diante da grandiosidade que esse jogo apresenta. Gaiden pode ter ficado isolado no PlayStation originalmente, mas houve posteriormente algumas reedições do jogo. Ele foi incluído em 2006 na coletânea Gradius Portable para PSP e depois novamente em 2019 lançado na versão japonesa do PlayStation Classic Mini. Infelizmente, e aqui eu já corro risco de fazer spoilers no meio do meu próprio vídeo, nunca mais houve um Gradius tão bom quanto esse. Existiram outros títulos posteriormente, alguns bons, outros nem tanto, mas realmente Gaiden foi o ponto alto da série. Digamos que se você precisasse jogar um Gradius, eu recomendaria que fosse esse. E bem, considerando que essa é uma das minhas séries favoritas, esse conselho tem um peso enorme, mas não, eu não acho que seja um exagero e você já vai entender o porquê em breve. Levou até fevereiro de 1999, mas finalmente a Konami resolveu criar uma continuação oficial de Gradius no mercado. Foram 10 anos de espera para que saísse uma continuação de Gradius 3, ao menos uma que, digamos assim, fosse canônica. O próprio nome do jogo, Gradius 4, tem o título Fukatsu, que quer dizer ressurreição. Aparentemente até a Konami admite que o jogo havia sido dado por morto, pelo visto. A ideia em Gradius 4, até onde eu entendi, era fazer um novo Gradius, só que com gráficos 3D poligonais, que era a grande tendência de mercado. Nos anos 90 era muito comum as empresas tentassem fazer de tudo para lançar versões 3D poligonais dos seus jogos, sendo que muitos deles acabavam resultando em verdadeiras aberrações. Será que a ressurreição de Gradius resultou em um bom jogo ou em uma aberração, como foi o caso de Contra? Antes de eu dar a minha opinião, vamos aos fatos. Gradius 4 realmente parece ter pouca ou nenhuma pixel art nele, então esse objetivo a Konami conseguiu cumprir. O problema é que, muitas vezes, o que funciona em 2D não funciona em 3D. Todos os elementos conhecidos da série Gradius estão presentes aqui, em gráficos poligonais, e a jogabilidade original foi preservada. Por que então Gradius 4 não foi um sucesso? Bom, eu acho que você pode ver por si mesmo, né? Os gráficos ora são razoáveis, ora são horrorosos. Como esses... bem, eu nem sei direito o que são essas coisas douradas do começo do jogo. Essas bolas douradas, das quais os dragões saem de dentro, são bem esquisitas. E no segundo estágio, os gráficos melhoram e o jogo se parece muito mais com algo que você veria em um jogo normal da série Gradius. Já no terceiro estágio, a arte feia simplesmente volta.
que são essas bolhas, cara? Por que elas se comportam assim? Enfim, o jogo é uma sucessão de estágios feios e bonitos, e quando eles são bonitos, acabam não sendo nada espetaculares. Não apenas os gráficos, mas o jogo em si, como um todo, parece muito menos ousado do que em Gradius Gaiden. O level design é bem simples, muito parecido com algo que você veria em um Gradius da era 16 bits, com pequenas ideias implementadas aqui e ali, que usam tecnologias novas, como esse rio de lava ou estágio que rotaciona sozinho. Há apenas uma nave e não é possível jogar com 2 jogadores simultâneos. É possível, no entanto, escolher diversas opções de conjuntos de armas, muitas delas já conhecidas dos fãs da série. A impressão que eu tenho foi que a Konami fez de tudo para lançar um Gradius com gráficos poligonais, mas por não saber direito o que fazer, lançou um jogo muito humilde, que não conseguiu mostrar nada do que um fã de Gradius já não tivesse visto em outros jogos. Como um Gradius, bem, Funkatsu não é um desastre total. Os elementos estão lá e a direção de arte parece confusa e mal resolvida, mas ele rende uma jogatina boa. É o Gradius do qual eu gosto menos, e mais gente concorda comigo. A recepção do jogo foi bem divisiva na época. Algumas revistas disseram que ele era um jogo incrível, inovador, dando foco no aspecto 3D, e outros simplesmente disseram que era uma aberração horrorosa com Gradius no nome. Eu acabei não concordando muito com nenhum dos dois lados, simplesmente acho que Gradius 4 decepcionou um bocado. Os gráficos poligonais não impressionam muito e em termos de jogabilidade o jogo entrega muito menos do que Gradius Gaiden, diga-se de passagem. Ou seja, acabou não conquistando ninguém, nem quem, como eu, tava morrendo de vontade de jogar um Gradius novo depois de tanto tempo. E Gradius 4 foi lançado para arcade e PlayStation 2. A coletânea para PlayStation 2 se chama Gradius 3 e 4 e saiu logo no lançamento do console, o que também não ajudou muito, já que ele mais se parece com um jogo da geração anterior do que de PlayStation 2. E depois de um lançamento bastante fraco, que foi Gradius 4, eu tive a impressão que a Konami resolveu admitir que não sabia mais fazer jogos dessa franquia. Ao menos foi o que pareceu, quando Gradius Generation foi lançado para Game Boy Advance no ano de 2001. Na Europa, esse jogo se chama Gradius Advance e Gradius Galaxies nos Estados Unidos. Título de lançamento do Game Boy Advance, Gradius Generation foi desenvolvido pela Mobile 21, empresa que foi criado como uma joint venture da Konami com a Nintendo, focada em jogos para o novo portátil deles e para jogos de celular. Novamente, Gradius Generation não era um jogo que fazia parte da timeline oficial, passando-se em um futuro distante. Apesar disso, o jogo faz menção a toda a série Gradius, na abertura dele, que por sinal é muito bonita. O jogo permite que o jogador escolha 4 tipos de naves, que lembram muito as opções do Gradius Gaiden. Outra coisa que lembra bastante o Gradius Gaiden também é a volta da pixel art. Como o Game Boy Advance era um portátil sem grandes capacidades 3D, Gradius Generation foi todo feito em pixel art, deixando bem claro o quão bem ele funciona nesse estilo. Também é um jogo simples e que não implementou nada de novo, sendo apenas um Gradius feito para um portátil moderno, mas a diferença é que aqui simplesmente ele funcionou muito bem. Não era fácil jogar Gradius Generation no Game Boy Advance, mesmo se tratando de um jogo feito para portáteis. A tela do Game Boy Advance original não tinha backlight, e mesmo no SP mais moderno era difícil ver os tiros dos inimigos vindo na sua direção. Não se trata de um problema do jogo, já que quem fez o videogame foi a Nintendo, mas confesso que só fui jogar direito Gradius Generation, como se deve, quando comprei o Nintendo DS. Ou seja, uma vez que você tivesse o videogame certo, era uma experiência muito agradável. O jogo é muito bonito, tem um level design bom, boa música e nenhuma breguice 3D forçada para agradar crítico de revista. É tudo que você poderia esperar de uma continuação dos Gradius da era 16 bits, com pixel art charmosa e bastante opções de jogabilidade. É um jogo mais fácil que os demais, afinal tudo aqui foi redimensionado para a telinha do portátil, mas não quer dizer que seja um passeio no parque não. O fator replayability está bem presente, pois cada uma das 4 naves possui um conjunto bem distinto de armas, garantindo alguma longevidade ao jogo. É uma excelente pedida para jogar em emuladores, especialmente se você tiver um portátil que rode GBA. Afinal, a tela vai ser bem melhor do que a do portátil da Nintendo. Mesmo que você não tenha um portátil, vale a pena rodá-la num emulador de sua preferência, afinal trata-se meio que de um filhote do Gradius Gaiden.
E por falar em portáteis, em 2004, a Konami resolveu lançar as versões de Gradius para telefone celular. Eles eram distribuídos por download nas provedoras de celular do Japão, então, não, muita gente do mundo ocidental não teve acesso a eles. Gradius Neo é uma versão simplificada de Gradius para celulares que rodavam Java, até, digamos assim, bem competente. Claro que estamos falando de um jogo que rodava em celular muito antes dos Android e iPhones existentes hoje em dia. Não era a melhor experiência jogar Gradius assim, mas bem, se você tinha um celular, estava entediado e estava indo no ônibus para o trabalho, era melhor do que nada. Gradius Neo Imperial foi lançado depois, com sequência do primeiro jogo, mas eu não consegui achar ele online para fazer esse vídeo. Pelo que eu encontrei na internet, agora você joga do lado dos Bacterions, pilotando um Big Core, um dos chefes do jogo, né? E o jogo roda da direita para a esquerda. O jogo ficou indisponível no Japão quando as operadoras de celular tiraram ele do ar, ou seja, lembre-se disso antes de defender o fim dos jogos físicos, né? Se houvesse alguma cópia física dele por aí, ela poderia talvez vir a ser útil para fazer um dossiê como esse. Mas como discutimos anteriormente que jogar shmups em portáteis e celulares não é o mundo ideal, não era em 2004 e ainda não é hoje em dia, diga-se de passagem, vamos retornar ao mundo dos consoles e arcades. Se você fosse minimamente interessado em shmups na época, sabe que só se falava de um jogo depois de dezembro de 2001. E que jogo era esse? Bem, acho que você sabe do que eu tô falando. É até meio difícil explicar hoje para as pessoas o que foi Ikaruga. Só para contextualizar, de 2002 em diante era possível encontrar jogadores de Counter-Strike e de Street Fighter e Age of Empires que também eram fãs de Ikaruga. Tinha gente que nunca sequer havia encostado num shmup e que adorava o jogo. Para um shmup, sim, Ikaruga foi um fenômeno colossal que ganhou proporções lendárias. Até os dias de hoje, o jogo é reconhecido e venerado como um dos melhores shmups de todos os tempos, e a popularidade dele é tão grande que saem republicações para as plataformas atuais, há 20 anos. Veja, estamos falando de um jogo que foi lançado em dezembro de 2001, e ainda sai Ikaruga até hoje. Em outras palavras, ficou bem mais difícil fazer shmups depois do lançamento de Ikaruga. Quem quer que tentasse iria competir com um jogo cujo patamar de qualidade e popularidade era absurdo. Agora, some a isso o fato de que a Konami tinha que colocar mais um Gradius no mercado. Afinal, o último lançamento para arcades e consoles da série saiu em 99 e não foi lá um grande sucesso. E por que não, então, deixar o desenvolvimento do próximo Gradius nas mãos da Treasure, empresa que criou Ikaruga, e que era composta inclusive de ex-funcionários da Konami? Bom, foi o que aconteceu. Gradius 5 nasceu de uma joint venture entre as duas empresas, já que havia escassez de recursos da parte da Konami e, bem, a Treasure era a bola da vez dos shmups da época. Foi um acerto colossal, diga-se de passagem, já que o jogo é ótimo. Todo feito em gráficos poligonais, mas dessa vez com uma direção de arte que sabia o que estava fazendo, o jogo chegou às lojas em julho de 2004, recebendo notas altas em praticamente todas as publicações da época. Vale lembrar que haviam planos de lançar Gradius 5 para arcade, mas eles foram cancelados, tornando o título exclusivo de PlayStation 2. Graficamente falando, sim, ele era lindo demais para os padrões da época. Era possível notar tanto o DNA da Konami quanto da Treasure ali, e o resultado ficou simplesmente sensacional. Finalmente, era um título da série Gradius que fazia frente ao Gradius Gaiden. Os gráficos foram atualizados, o material manteve-se fiel à série, e os desenvolvedores conseguiram implementar novos conceitos no jogo. Em termos de level design, o jogo tem tudo que um bom Gradius deve ter, mas a variedade de estágios é um pouco menor. Há muita ambientação no espaço e dentro de estruturas mecânicas, algo que lembra um bocado Ikaruga, mas nada que chegue a incomodar. Há estágios orgânicos também, e mais parecido com os capítulos anteriores da série, e bom, se tem algo que eu posso reclamar é a ausência de Moai.
Gradius 5 também é conhecido por resgatar algo que ficou meio perdido desde os jogos que saíram para MSX. Há uma história sendo contada aqui e não apenas no sentido implícito, como nos outros episódios. O piloto faz uma viagem no tempo e dá dicas para si mesmo no passado. E isso tem consequências no jogo, algo inédito na série. Em termos de jogabilidade, a grande novidade é a volta do modo de 2 jogadores simultâneos e os poderes especiais que os Options têm, que podem ser ativados com o modo alternativo de tiro. Dependendo da nave selecionada, o jogador pode pressionar um botão de opção de controle do Option e fazer com que eles travem no lugar, mudem o espaçamento entre si, girem ao redor da nave, ou, o favorito de todo mundo, apontar o tiro para qualquer direção. Isso acrescenta uma nova camada de estratégia ao jogo. E antes que alguém pergunte se ele não vai ficar fácil demais com tantos recursos, não fica. Gradius 5 é um dos jogos mais difíceis da série, e sem você apelar um bocado usando esses novos recursos, a surra só fica maior. Os 8 estágios do jogo podem ser vencidos dentro de mais ou menos 1 hora, mas é possível fazer inúmeros loops, prolongando indefinidamente a jogatina. A recepção de Gradius 5 foi muito boa, chegando a receber nota máxima em alguns sites. O jogo se tornou um clássico instantâneo, tornando-se um dos exclusivos de PlayStation 2 que são sempre lembrados pelos fãs de shmups. E sim, mesmo 20 anos depois, o jogo ainda é maravilhoso. Ele foi disponibilizado posteriormente para PlayStation 3 via download na PSN, mas o emulador tem um input lag meio grande, o que atrapalha um bocado no jogo. Eu tentei muito jogar isso no PlayStation 3, não dá certo. Na verdade, Gradius 5 é tão bom que eu não sei realmente porque ele nunca houve um remake em HD dele, coisa que aconteceu com tantos outros títulos dessa mesma época. Tudo bem, isso não saía assim nos anos seguintes, ou mesmo no início da geração do PlayStation 4, afinal, a grande renascença dos shmups ainda não tinha acontecido. Mas hoje em dia, em 2024, eu não consigo entender. Praticamente todo bom shmup das décadas passadas foi relançada, mas Gradius 5 por algum motivo ficou de fora. Não sei se de repente eles perderam o código-fonte, como foi o caso do Zero Gunner 2, ou se simplesmente não há interesse da parte deles, mas nós, fãs dos shmups, merecíamos esse relançamento. A minha teoria é que a Konami esqueceu como se fazia Gradius, já que o próximo jogo, lançado em 2008 para Wii, também não foi feito por eles, mas sim pela M2. Sim, aquela M2 da qual a gente tanto fala hoje em dia. Gradius Rebirth é um jogo exclusivo de Wii, que era vendido na loja virtual da Nintendo. O curioso aqui é que o jogo faz uma grande homenagem aos jogos de MSX da série Gradius, ao menos na abertura. O piloto da nave e protagonista do jogo é James Burton, que aparece na abertura de Nemesis 2 para MSX. Dr. Venom, um dos vilões da série, está presente, mas as similaridades não acabam por aí. O jogo tem muitos elementos dos jogos de MSX, apesar do level design lembrar mais os de arcade. Os gráficos em pixel art estão de volta e Gradius Rebirth acaba lembrando muito os títulos de Super Nintendo e X-108000 ou até uma continuação do Gradius Generation. O jogo é curto, pode ser concluído em 30 minutos, mas o final verdadeiro só é exibido quando o jogador faz o terceiro loop. A M2 fez um excelente trabalho aqui, provando que é possível recriar títulos clássicos com roupagem moderna sem ter que utilizar gráficos poligonais ou em alta resolução. Gradius Rebirth é uma sensacional homenagem aos clássicos, especialmente do período de MSX, e que infelizmente só pode ser jogado hoje em dia por meio de pirataria. Acontece que a Nintendo tirou a loja do Wii do ar, e como o jogo nunca foi lançado fisicamente, simplesmente ele não pode mais ser adquirido. Quem já tiver feito o download dele, seja no Wii ou no Wii U, ainda pode jogar, mas fora isso não. É mais um jogo que eu não consigo entender como nunca foi relançado, porque também é excelente. Convenhamos que ele é um título perfeito para a biblioteca do Switch, mas não, simplesmente ele não apenas foi tirado do mercado, como nunca mais foi relançado, o que é uma pena. Depois de Gradius Rebirth, a Konami entrou num grande hiato, no qual permanece até hoje. Houve outras tentativas de ressuscitar os jogos do portfólio clássico, mas Gradius não foi uma delas. Em 2016, uma tentativa bem estranha de lançar um novo Salamander para Android aconteceu. Salamander HD Remaster foi um jogo desenvolvido pela Konami de Xangai, mas o estúdio acabou sendo fechado. Um dos desenvolvedores terminou o jogo e publicou ele gratuitamente. Trata-se de um jogo feito para tela de toque, com gráficos 3D em alta definição e fortemente inspirado no Salamander de NES.
O jogador pode escolher entre 3 naves com armas diferentes, e há uma espécie de bomba e lojas que vendem itens ao longo do jogo, afinal, trata-se de um jogo de celular. Apesar de nunca ter sido publicado oficialmente, o jogo parece terminado. É possível jogar ele até o final e, verdade seja dita, ele pode ser um dos melhores team-ups feitos para celular. Novamente, é uma pena que a Konami não tenha reaproveitado esse jogo e relançado ele oficialmente, seja para celulares ou consoles, porque ele não é de todo ruim. Daria para reaproveitar muita coisa em termos de assets e recriar um Gradius ou simplesmente retrabalhar o jogo e criar um novo título para consoles, mas não. Parece que ele simplesmente ficou abandonado mesmo. Outro problema é que, como ele nunca foi lançado oficialmente, também encontra-se indisponível. Não há sites confiáveis para download legal. Sem falar que o Android que rodaria esse jogo seria um de 2016, coisa que ninguém tem em casa mais hoje em dia. Mais um caso de jogo que ninguém vai ter acesso, infelizmente. E, mais uma vez, lembre-se disso antes de defender o fim das mídias físicas, tá? E desde então, desde este jogo que mal foi oficialmente lançado, que a Konami parece ter abandonado de vez a série Gradius. Não que isso tenha ocorrido apenas com essa franquia, tá? Pra dizer a verdade, tirando o recente lançamento de Contra, não se ouve falar de novos títulos das séries clássicas deles. Há alguns lançamentos para celular e pachinko, mas eles acabam sendo tão diferentes em termos de jogabilidade e mecânicas que não dá nem pra considerar. O fato é que Gradius não foi apenas um jogo qualquer. A franquia foi extremamente popular até os anos 90, tornando-se um referencial para outros jogos que se inspiraram nele. O que não faltam por aí são os clones de Gradius. Daria para fazer um vídeo só para falar sobre as dúzias de filhos bastardos que essa série teve ao longo dos anos. Não que isso seja ruim, afinal, se a Konami não produz mais Gradius e os fãs gostam da série, tem mais é que copiar mesmo. E o fenômeno Gradius não produziu reverberações apenas para fora da Konami. Existiram diversos jogos que foram produzidos com base nessa franquia. A própria série Paródios, que eu não cobri aqui nesse documentário, é um caso. Há inúmeros jogos, eles são excelentes e não se preocupa, vai sair um dossiê Paródios em algum momento. O mesmo ocorreu com a série Otomédios, outro spin-off moderno de Gradius que saiu mais recentemente, já em uma era em que o Xbox 360 era popular no Japão. Também existiram alguns jogos da série que não eram shmups. O primeiro deles é o Cosmic Wars para Famicom, que é um jogo de estratégia em tempo real baseado no universo de Gradius. Caso você queira experimentar, há patch de tradução em diversas línguas e é uma boa forma de ter mais contato com a extensa lore da série. Também chegou a ser lançado Gradius Ark, um jogo cujo nome causa um bocado de confusão. Em algum momento de 2009, a Konami registrou o nome Gradius Ark, que por coincidência tinha o mesmo nome do Ark, que era o protótipo do PS Move, o controle de movimento que foi lançado para PlayStation 3. Porém, o jogo não tinha nada a ver com o PlayStation 3 e nem com o PS Move, e Gradius Ark Legend of the Silver Wings foi lançado para celulares. Trata-se de mais um jogo de estratégia em tempo real em que podia ser jogado online contra os seus amigos, mas também não há muita informação sobre ele. E o que vai ser do futuro? Bem, eu não diria que há muito o que esperar. Como eu já mencionei, pelo visto, a Konami anda simplesmente ignorando boa parte do seu portfólio de jogos clássicos, que sinceramente, em termos de shmups, é algo absolutamente colossal. Eles têm uma tonelada de outros shmups bons que não são Gradius. Quer saber mais quais são? Dá uma olhada no vídeo do Shmup Junk sobre os shmups da Konami. Tem um monte ali. Aí soma a isso todos os shmups de PC Engine que eles compraram. Se isso não é o maior portfólio de shmups do mundo, eu realmente não sei o que é. A Killworks está desenvolvendo para Konami um jogo novo, o Signe All Guns Blazing, que sim, é um shmup. Ele não foi lançado ainda, ao menos até a finalização desse vídeo, então não sabemos ao certo como é que é o jogo, mas com certeza não tem absolutamente nada a ver com Gradius. É a única iniciativa que a Konami fez no sentido de colocar novamente um shmup no mercado depois de anos. Pode significar que outros shmups vão ser produzidos por ela? Talvez um novo Gradius? Infelizmente não tem como garantir nada e aqui a gente só pode especular. O fato é que Gradius foi parte da infância de muitas pessoas e um dos shmups mais jogados e lembrados por quem viveu os anos 80 e 90. Gradius marcou a vida de jogadores casuais, fãs de shmups e desenvolvedores, e é uma pena que a franquia esteja esquecida hoje em dia.
É claro que eu não espero que esse vídeo chegue na Konami e alguém de lá diga: nossa, aquele brasileiro doido é tão legal, né? Vamos fazer um Gradius pra ele. Mas a mensagem aqui é: na verdade, Gradius não tá morto. A influência da franquia em diversos outros jogos que vieram depois e que ainda são lançados hoje em dia é inegável. Gradius deixou de ser apenas um jogo. Ele se tornou um conceito, um método de criar jogos, uma força de influência que inspira jogadores e desenvolvedores a insistirem nos team-ups. Cada vez que uma trilha sonora te inspirar a jogar, ou que você descobrir um conjunto de armas eficaz, ou que simplesmente vier a atravessar um level design fantástico em uma fase, cara, tem um pouco de Gradius ali. Isso quando os desenvolvedores não criam clones fantásticos como Gradius Universe ou Spolos, ou jogos que é bem possível notar a influência como Super Hydra, Dranius ou Shieldmade MX. É possível ver um pouco de Gradius ali, ou muito de Gradius mesmo. Afinal, se a Konami não faz, alguém faz, e nós, fãs da série, ficamos muito felizes quando isso acontece. É claro que gostaríamos de um novo jogo da série, mas enquanto a Konami não faz algo sobre isso, ficamos com o que a comunidade produz. E sim, estamos muito bem, obrigado.